Paz a todos os irmãos. Vamos de Bíblia e hoje vamos meditar no livro de Lucas e o versículo é o 26 em diante. Vamos falar sobre o nascimento de Jesus e a missão de Maria. Eu sei que no contexto religioso cristão evangélico quase ninguém gosta de falar de Maria e querem tirar a importância dela na vida de Jesus, na missão de Jesus. Mas por vocês pensarem isso não vai tirar a importância da missão dela aqui na Terra, do legado dela deixado, até porque Deus fez questão de escolher ela e de deixar registrado na Bíblia para que todos soubessem. Então, se assim Deus quis, é porque é importante para todos. E não é por conta de catolicismo, eu não vou falar aqui sobre uma Maria católica. Eu vou falar sobre Maria, mãe de Jesus, e sua missão. Vamos lá. Lucas 1 e o versículo 26 em diante. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Foi a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, que era descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegre-se, cheia de graça. O Senhor está com você. Ouvindo isso, Maria ficou preocupada e perguntava a si mesma o que a saudação queria dizer. O anjo disse: Não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Uma pessoa para encontrar graça diante de Deus é uma pessoa especial. A gente não pode tirar esse legado de Maria. A gente não pode tirar isso. Porque se o próprio Deus achou graça nela, quem somos nós para falar sobre o chamado dela e sobre a missão dela? Porque você encontrou graça diante de Deus. Eis que você vai ficar grávida, terá um filho e dará a ele o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor dará a ele o trono do seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó. E o seu reino não terá fim, porque o reino de Jesus não está aqui nessa terra. É o reino celestial, é o reino espiritual, mas que teve que ser cumprido aqui na terra. E vamos falar um pouquinho sobre a missão de Maria. Você acha mesmo que é fácil ter uma missão a qual ela foi delegada de gerar aquele que seria o nosso Salvador, aquele que teria a missão mais importante desse mundo, ao qual nos daria a oportunidade da salvação? Você acha mesmo que é indiferente a todo mundo o que Maria fez? De renunciar a si para ser esposa de Deus e gerar Jesus através do Espírito Santo? Você acha mesmo que é fácil ser julgada, ser caluniada, ser quase abandonada pelo seu noivo José, porque não compreendeu, pensou até que ela o tinha traído? Mas aí o anjo veio até José e explicou, né? José, te acalma. O que ela está gerando é do Espírito Santo. E aquele anjo veio para acalmar José. Porque qualquer um outro homem no lugar de José também teria essa mesma reação, né? De repente você está noivo de uma mulher e do nada ela parece grávida e diz que é do Espírito Santo. Gente, se você olhar no contexto daquela época e de hoje em dia, todo mundo teria a mesma reação de José. Mas aí, Deus envia o teu Espírito Santo, um anjo, para poder acalmar José. E aí José acalmou, entendeu a missão que Maria teria, que era gerar o Filho de Deus. E ele a acolheu. Porque Deus é assim. Ele nos dá a missão, mas ele também nos envia pessoas
para nos ajudar, nos acolher, nos abraçar a seguir em frente com essa missão. Pois Deus sabe que não é fácil cumprir o nosso chamado, o nosso propósito, sem suporte. Sozinhos não é fácil. Porque a maioria das vezes vai ser insuportável passar por tudo que a gente tem que passar para viver o nosso propósito com Deus. E Maria é uma mulher admirável. E eu não estou falando aqui de Maria num contexto religioso católico, a santa. Não. Não estou falando aqui de um contexto de idolatria, não. Eu estou falando de uma mulher extraordinária, que suportou tudo o que ela suportou para gerar o nosso Salvador. Passou por todas as perseguições, por calúnia, por dúvida do seu próprio noivo e todas as dificuldades que teve naquela época para chegar até o final da gestação. E depois de Jesus ter nascido, ainda veio os problemas das perseguições, pois as pessoas importantes daquele tempo queriam ceifar a vida de Jesus. Por quê? Porque simplesmente Jesus era anunciado como um rei. E eles confundiam, porque eles pensavam que o reinado de Jesus era o reinado aqui da terra, né, da matéria. Não. Só que eles não entendiam, não compreendiam que o reinado de Jesus é espiritual, é do reino celestial. E esse contexto que eu venho trazer aqui sobre a gestação de Maria, o propósito de Maria, a missão de Maria, não é aqui querendo enaltecer uma Maria santa, aquela santa da Igreja Católica, não. É uma Maria mulher, forte, admirável, guerreira, que fez de tudo pelo seu propósito até o último instante. Assim como muita gente enaltece Esther. Quem é Esther? Na fila do pão, em relação a Maria, a mãe do Salvador. Então, por que muitos cristãos evangélicos, pregadores, teólogos, falam muito sobre Esther, pregam sobre Esther, sobre Ruth, sobre Débora, sobre outras e outras mulheres da Bíblia importante, mas quando se refere a Maria, eles querem desprezar, menosprezar, rebaixar o propósito dela, diminuí-la, principalmente naquele contexto onde Jesus está com uma multidão e ela chega com seus irmãos, com os irmãos de Jesus, e quando um dos discípulos chega para Jesus e fala: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí. E Jesus responde: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Mas Jesus falou assim, não foi para desprezar, nem menosprezar, nem rebaixar a Maria, mas sim para nos dizer que perante Deus todos nós somos iguais. Mas muitos cristãos evangélicos não sabem interpretar bem esse contexto do texto e fica querendo menosprezar, rebaixar o que Maria significava para Jesus e para Deus e para o Espírito Santo. Eu sou cristã evangélica, mas nem sempre na minha vida eu fui cristã evangélica. Desde a barriga da minha mãe eu era cristã católica. E eu vivi todo esse contexto de Maria católica santa. Mas depois, quando eu me converti, desci as águas e fui ungida no altar e compreendi muitas coisas em minha mente, e a minha visão espiritual foi desbloqueada pelo Espírito Santo para uma compreensão maior, eu compreendi a missão de Maria verdadeiramente sem o véu da idolatria. E hoje eu venho trazer esse texto porque o Espírito Santo me incomodou de tal forma a eu pegar a minha Bíblia e falar sobre o nascimento de Jesus, que é o maior momento da humanidade, a coisa mais importante da humanidade, mas também falar da importância da missão e do propósito de Maria, porque foi através dela que o Espírito Santo nos abençoou com Jesus. Graça e paz, e eu espero que vocês tenham compreendido
o texto e o contexto que eu trouxe aqui.